Eu vim agora falar para vocês sobre os principais cuidados com a gestante e os neonatos, né, dando ênfase aos caninos e aos felinos. Antes de tudo, antes da gente pensar na fêmea gestante, a gente deve pensar na fase de pré-acasalamento, né? Então, para isso eu preciso decidir que macho eu vou colocar para acasalar com essa fêmea, se a fêmea está apta ou não a ser acasalada, né? Então eu tenho que observar a saúde dos dois, tanto do macho como da fêmea. Preciso saber se essa fêmea já está na idade ou se já passou da idade para acasalar, né? Nem sempre o primeiro cio, que é o sinal da puberdade, é sinal de maturidade sexual, né? Então o ideal é que espere pelo menos o segundo cio da fêmea e o macho pelo menos 1 ano de idade, né? Mesmo antes disso, ele pode ser que consiga, né, gestar, né, engravidar uma fêmea, mas o ideal é que esperemos pelo menos ele completar 1 ano de idade. Então, avaliado o macho e a fêmea, a gente vai pensar também, né, antes de acasalar, em deixar essa fêmea já vermifugada e já vacinada. Enquanto ela estiver gestante, o ideal é que a gente não faça vacinação e vermifugação, a não ser no final da gestação. Então, para isso, para evitar problemas, a gente já deve vermifugar e vacinar essa fêmea e o macho também, antes de colocá-los para cruzar. É importante a gente saber também o histórico reprodutivo dessa fêmea, né? É uma fêmea que já tem o histórico de pseudogestação, então já é uma fêmea que talvez cruze e não geste, né? É uma fêmea que eu já coloquei para cruzar e ela não aceita o macho, então você tem que mudar essa questão do manejo, talvez em vez do macho ir para a casa da fêmea, fazer o inverso, para ver se dessa forma, né, consegue a gestação realmente de forma legal. Com relação também ao histórico reprodutivo, é importante saber, é uma fêmea que teve já gestação complicada, foi um parto cesariana, então tudo isso interfere também na hora da gente escolher essa fêmea. Será que é o caso de fazer uma inseminação, se de repente ela não aceitou o macho, né? Então tudo isso a gente tem que pensar, inclusive na espécie. Tem espécies que não cruzam de forma espontânea, então a gente precisa realmente recorrer à inseminação. Feita a escolha, feita a cruza, vem realmente a gestação. Então, a gestação de caninos e felinos geralmente dura em torno de 58 a 62 dias, em média, né? E nesse período a gente precisa saber realmente que cuidados eu devo ter com a gestante. A alimentação é um dos fatores, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que mudar uma ração para filhotes, a ração de filhotes. Mas, na verdade, se a ração já é super prêmio ou prêmio, não necessariamente eu preciso fazer a ração para filhotes. A quantidade de alimento oferecido também eu tenho que observar, porque às vezes as fêmeas acabam engordando tanto que isso dificulta, né, o manejo reprodutivo durante a gestação e no momento do parto. Então eu preciso ter cuidado na quantidade que eu devo ofertar. De repente, na metade da gestação em diante, a gente já deve fracionar essa alimentação, porque ela já fica mais pesada, já tem dificuldades mesmo em fazer a digestão. Então é melhor que eu dê várias vezes ao dia do que de uma vez só. Com relação à suplementação de cálcio, antigamente tinha essa ideia, né? A fêmea está gestante, vamos dar cálcio. Não há necessidade. Se ela se alimenta de uma ração de qualidade, não há necessidade de suplementarmos com cálcio, até porque o excesso de cálcio também é prejudicial. Só irá fazer então o uso do cálcio se houver casos, né, de uma gestação múltipla de vários filhotes e que a fêmea não esteja bem nutrida. Então, se é uma fêmea que eu estou vendo que ela está precisando de um suporte nutricional e a gestação é de muitos filhotes, eu posso então recorrer ao cálcio para evitar a hipocalcemia, né, que pode ocorrer depois do parto, principalmente. Exercícios. Eu não devo exercitar demais essa fêmea. Eu tenho que observar o limite dela, né? Então, se é uma fêmea que antes ia para o agility, eu passeava muito com ela, então eu tenho que dar uma maneirada na atividade física, assim como toda gestante. Evitar fármacos. Por quê? Porque agora ela está numa fase de desenvolvimento desses fetos, a barreira hematoencefálica desses fetos ela não é bem desenvolvida ainda, então qualquer fármaco que eu utilize na mãe pode ser prejudicial para o feto. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de escolher, se eu realmente tiver que utilizar de alguma medicação para a mãe, tem que ser estudada para não prejudicar a gestação. Exames, né? Eu fiz a cruz, eu quero confirmar se essa fêmea está gestante. Então, utilizamos mais a ultrassonografia abdominal, né? É indicado se fazer a ultrassonografia para diagnóstico,
gestacional em fêmeas caninas e felinas a partir de 20 a 25 dias de gestação, da cruza, né? Da data da cruza. Eu já vou ver a bolsa gestacional. E aí eu consigo ver, geralmente a partir de 25 dias, o batimento cardíaco. Então, o que é que a gente indica? Fazer o pré-natal. Ah, precisa fazer pré-natal em animal? Claro. Normalmente a gente faz uma ultrassonografia para o diagnóstico, né? Que aí, quando a pessoa não está tão ansiosa, a gente pede para fazer com 30 dias, porque a gente já vai ver mais detalhes desse embrião. Então, faz a primeira com 30 dias, faz a segunda ultrassonografia na semana que antecede o período do parto. E como é que a gente vai saber? Normalmente pela ultrassom eu consigo fazer avaliações desse feto. Eu consigo determinar o período provável do parto, eu consigo ver a frequência cardíaca desse feto, eu consigo estimar a quantidade, né? E eu consigo também avaliar alguns índices, como por exemplo a questão da circulação fetal, né, que eu posso ver através do Doppler na artéria umbilical. Eu consigo fazer avaliação também de alguns órgãos desse feto, se estão desenvolvidos adequadamente ou não. Se ele tem, por exemplo, alguma anomalia muito gritante, a gente consegue avaliar, né? Então é importante a ultrassom para isso. Ah, mas eu quero saber a quantidade exata. A quantidade exata a gente pode recorrer ao raio-x. Mas quando fazer o raio-x? Será que não é prejudicial para a mãe? Será que não é prejudicial para os filhotes? Normalmente a gente indica fazer o raio-x a partir de 45 dias, que é o período de gestação, né? Que aí a gente não vai ter mais teratogenia, a gente já não vai ter mais problemas com a radiação ionizante na gestação, nos bebês. Tá? Então, a partir de 45 dias, se a pessoa está realmente querendo saber a quantidade exata, pode-se indicar também a radiografia. Hemograma é um exame básico, né? Então é importante lembrar que a gente pode encontrar na fêmea gestante a leucocitose, mas é uma leucocitose que não é muito gritante, né? É fisiológica. Eu posso também ter anemia, então eu tenho que dar um aporte nutricional para essa fêmea, né? Isso é importante para a gente poder ter um acompanhamento adequado dessa gestação. Dosagem hormonal. Já tem algumas pessoas que estão trabalhando a dosagem de progesterona para estimar, por exemplo, quando fazer a cesariana, né? Então, tem sido feito alguns estudos com base nisso também. Já é uma evolução, né? Com relação ao parto, então a fêmea teve uma gestação tranquila, como é que eu vou saber como é que vai ser o procedimento do parto? Então eu preciso deixá-la num ambiente mais tranquilo, né? O ideal é que a gente tenha o mínimo de pessoas possíveis próximo desse ambiente onde ela vai parir. Normalmente antes de parir ela já escolhe um local, que é o local que ela se sinta mais protegida, né? Geralmente é embaixo da cama do tutor. Então a gente já tenta fazer um manejo antes para ela se acostumando ao local onde ela deve parir, né? E aí existe uma sequência do parto, né? Normalmente existe a apresentação do feto, porque o feto é que vai iniciar o parto, através do estresse que ele sofre, né? Existe uma descarga hormonal de cortisol, que é importante para o amadurecimento respiratório, né? A liberação de substâncias surfactantes que ocorre. Depois que esse feto se apresenta, a gente vai ter realmente a expulsão dele, que aí já tem a influência da mãe junto com as contrações uterinas. E por último, a expulsão da placenta. Normalmente eles já são expulsados, na maioria das vezes, junto com as suas bolsinhas, né? Raramente eles deixam essa bolsa e o índice de ter retenção de placenta em pequenos animais é muito pequeno. Uma vez que nasceu esse bebê, ele é o neonato, né? Então esse conceito de neonato para cães vai até 2 a 3 semanas de vida, para os felinos até 10 dias. Então é o período que ele necessita mais da mãe, é o período que ele vai estar mais próximo dela, vai estar recebendo aquecimento, vai estar se alimentando exclusivamente do leite materno. O que é que a gente precisa avaliar, né? Chegou então a fêmea pariu de parto espontâneo ou até mesmo através de uma cesariana, eu preciso saber se esse neonato ele está saudável, se ele está bem. Então existe uma avaliação de score, de avaliação que é chamada de APGAR, onde eu vou avaliar a coloração das mucosas, que normalmente o neonato ele tem que estar bem roseado, né? Isso indica que ele está bem oxigenado. Eu vou avaliar a frequência cardíaca desse neonato, a frequência respiratória, vários reflexos que eu vou falar já já, a mobilidade, se ele está se mexendo, né? A sucção, se ele consegue mamar, e também a vocalização. Se você pega um neonato muito caladinho, você tem que avaliar se realmente ele está bem. Se ele está chorando muito, também não é normal. Se ele chora muito, pode ser frio ou fome,
né? Então a gente tem que ter esse senso. Os reflexos que a gente pode avaliar no neonato incluem o reflexo de termotropismo positivo, onde eu vou estar avaliando que ele procura se aquecer. Então ele vai se aquecer como? Ou se aninhando com os irmãozinhos, ou se aninhando na mãe, né? Então é importante, às vezes o tutor fica nervoso, querendo dar logo banho na fêmea, porque está suja, mas a temperatura da mãe é importantíssima para os filhotes. Então muitas vezes a gente deixa ela sujinha mesmo nos primeiros dias, porque ela é que aquece eles, né? O reflexo de estimulação do focinho. Antes mesmo dele mamar, ele já vai esfregar o focinho na mãe, na teta da mãe. Então, o filhote que está lá muito paradinho e não faz esse estímulo, isso também nos preocupa. Em seguida, se ele já procura a teta, ele vai tentar mamar. Se ele não está fazendo isso, a gente vai ajudar, né? Existe também o reflexo anogenital, que a mãe, ao lamber esse feto, esse neonato, ela, além de estimular a parte respiratória, estimula também, né, a excreção de algumas substâncias, urina, fezes. Então, quando a mãe morre por algum motivo, isso tem que ser feito de uma forma artificial. Então, normalmente a gente pega um algodãozinho com água morna, faz a massagem na barriguinha, faz a massagem próxima ali da região genital, porque isso vai mimetizar o que a mãe fazia para poder ele fazer as necessidades. E o reflexo magno é um reflexo neurológico, onde a gente avalia colocando a cabeça do neonato, vamos supor, para um lado, as patinhas dele também vão se direcionar para aquele lado. Se ele não faz isso, ele pode já ter aí algum dano nervoso, né? O peso, gente, o peso é importantíssimo. Assim que nasce, a gente já vai identificando os filhotes e vai então marcando o peso. Por quê? Porque eles, nas primeiras 12 horas, eles geralmente perdem um pouquinho de peso, mas depois ele só deve ganhar, né? Se o neonato está perdendo peso, isso é preocupante. Então, o índice de mortalidade se dá muitas vezes por uma questão mesmo ligada à desnutrição. Então, os parâmetros que a gente precisa avaliar, como eu já tinha comentado no APGA, a frequência cardíaca ela tem que estar acima de 200 batimentos por minuto, né? A frequência respiratória vai variar de 15 a 35 movimentos por minuto. As mucosas devem estar rosadas, com tempo de perfusão capilar em torno de 1 segundo. Temperatura em torno de 35 graus e meio a 36, assim que nasce, né, um pouquinho mais baixa. Mas depois, 1 a 2 semanas, já começa a ter a temperatura semelhante a um animal mais desenvolvido. Isso é importante porque, gente, se a gente não aquece esse filhote, a gente pode perdê-lo, né? Eles perdem calor muito facilmente, eles não têm o hipotálamo bem desenvolvido, que é quem controla essa questão da termorregulação, além de que eles não conseguem fazer o reflexo do tremor assim que nascem. Só após 1 semana é que eles conseguem ter o tremor. Se você tem um neonato que apresenta tremor, isso já é alguma alteração neurológica. A glicemia. A fêmea foi submetida a cesariana, os filhotes estão lá sendo aquecidos, mas se a fêmea por algum motivo não está logo próximo deles, eu preciso fazer alguma coisa para alimentá-los. Por quê? Porque se a glicose baixar para menos de 40, isso é preocupante. Então eu preciso manter em torno de 50 a 120, tá? Os sistemas desse neonato também, eles assim que nascem, não são bem desenvolvidos. A gente vai observar que o sistema urinário ele vai se desenvolver até 8 semanas de vida. O sistema digestório até 4 semanas, o neurológico ele já tem uma certa sensibilidade, mas é uma sensibilidade muito diminuída. Então é aquela história, você aquece, se você não tiver cuidado, você colocar, por exemplo, um aquecedorzinho muito quente, ele sente que está quente, mas ele não tem um estímulo de retirada. Então você pode até, né, submeter ao animal a uma temperatura muito além do necessário. A barreira hematoencefálica, como eu falei, também ela está imatura, então muito cuidado, né, com qualquer fármaco que você vai fazer nesses pacientes. Tudo isso, gente, é cuidado. Cuidado com o neonato para evitar o que a gente chama de tríade da emergência neonatal. O que é isso? Na verdade, a gente tem muitos problemas com o neonato quando a gente está perdendo, no caso, filhotes por hipotermia, né? A questão do aquecimento ela é primordial. Hipoglicemia, se a gente não está alimentando esses animais de uma forma adequada, e a hipovolemia e desidratação. É aquele filhotinho que está lá esquecidinho, os outros estão amamentando, mas ele não mama. Então, além de perder alimento, ele não está tomando água, né? Porque no leite ele também está se nutrindo e também se hidratando. Então, é importantíssimo ter esse cuidado para evitar esse tipo de complicação.
Além desses cuidados, né, assim que nasce, a gente tenta colocar o mais rápido possível para que esses animais recebam o colostro, que é o leite que a gente sabe que é mais rico, né, em nutrientes, em imunoglobulinas, principalmente para esse neonato. Então, o ideal é que ele possa mamar o colostro nas primeiras 12 horas, né? E aí a gente sabe o seguinte, que a imunidade, né, a transferência de imunidade, ela é baixa na gestação de caninos e felinos, porque a placenta deles é zonária. Então, a transferência de imunidade da mãe para o neonato, para o feto no caso, né? Durante a gestação, ela não é tão grande. Então, eu preciso fazer com que esse filhote, ao nascer, ele mame, tá? Então, o colostro é importante nas primeiras 12 horas, ele vai permanecer nas fêmeas caninas até 3 dias e nos gatos até 2 dias. Mas já tem alguns artigos que mostram que o leite da felina, né, da gata, ele é um leite que se aproxima muito do colostro durante toda a fase de amamentação. Lógico que o leite mais rico seria realmente nas primeiras 12 horas. Com isso, gente, eu agradeço, né, a participação de vocês e também lembrando que depois que a gente tem o cuidado com o neonato, vem então os cuidados de filhotes, questão de vermifugação, de vacinação, para que a gente possa ter um filhote saudável.